Está no ar a Comissão de Inquérito, habitualmente nas manhãs 360. É verdade. Durante a semana, hoje, também ao fim de semana, porque mais logo temos esse jogo de Portugal frente à Colômbia, último jogo do Grupo K. Recebemos adversários políticos, aliás, que hoje vão ter de se entender nas respostas aqui na Comissão de Inquérito. Temos connosco Rodrigo Saraiva, deputado da Iniciativa Liberal, e também André Pinotes Batista, deputado do PS. É uma coligação improvável aqui hoje. Bastante improvável. Bem-vindos. Bom dia a todos. Só de lembrar que os líderes parlamentares do PS, PSD e Chega que estiveram cá no primeiro jogo de Portugal fizeram o pleno, fizeram 25 pontos. Portanto, a vossa fasquia está muito elevada. Mas são líderes parlamentares, têm outra responsabilidade. Já estão a baixar a fasquia, portanto. Não é? Nós até muitas vezes votamos diferente dos líderes, às vezes acontece isso no PS. Pronto. É verdade. Então vamos... Acham que vão estar em sintonia para este... Não, eu tenho um objetivo. Cabo Verde tinha 1% de probabilidade de passar. A Iniciativa Liberal teve 5 ponto qualquer coisa nas eleições legislativas. Eu hoje gostava de sair daqui ou com uma coligação com o Rodrigo Futura, em que o PS e a ele possam governar o país, como acontece na Europa, uma coligação progressista, não é? Para encontrar 116 deputados progressistas para liderar o país. Ou então, pronto, entendemos só pela seleção e também não vem mal ao mundo. Não, eu irei demonstrar aquilo que a Iniciativa Liberal tem demonstrado no país. Ainda não ganhámos nenhum Mundial, mas já estamos a fazer com que os outros adaptem muito as suas táticas e as suas estratégias. Por exemplo, agora já todos falam de crescimento económico, como a Iniciativa Liberal trouxe isso à política portuguesa. Portanto, sempre o Rodrigo acaba confiantes. de dar um bom argumento para nos entendermos. Já começamos bem, já temos um entendimento para a tal coligação Exatamente. futura PSL. Vamos recordar as regras? Vamos, cada pergunta vale 5 pontos, se tiverem ajuda vale só 2, se errarem 0 pontos. E quem é que nos ajuda? Somos nós, damos umas Nós ajudas. damos hipóteses. Sim, Mas damos permitem-me hipóteses. só 2 comentários Claro que primários. sim. O primeiro é Rodrigo. parabéns à Rádio Observador, que faz hoje 7 anos. Obrigado. Obrigado. E o segundo é um grande abraço a Humberto Azevedo, que é o sócio número 1 do Belenenses, que está a passar uma fase difícil, mas que esperamos pelo seu regresso com muita saúde ao Estádio do Restelo no próximo jogo. E eu queria vos dizer uma coisa que é, muitos parabéns pelo projeto que aqui têm desenvolvido. E há um conceito errado muitas vezes das pessoas que tem a ver com as inclinações editoriais. Eu ouço e leio o Observador desde a sua gênese e é um projeto de enormíssima qualidade e, portanto, mesmo os homens de esquerda, sociais-democratas vincados, gostam de ouvir boa informação e bom jornalismo. Portanto, Muito queria-vos dar os parabéns. Obrigado O aos André dois. quer uma coligação com a IEL e houve a Rádio Observador, as pessoas vão se perguntar Rodrigo, o que é que está ele está a tudo fazer no PS. estudado. Rodrigo, está tudo estudado, porque ao contrário de Portugal, na Europa é bastante comum os liberais e os sociais-democratas entenderem-se. Como o PSD deixou de ser social-democrata, vocês não têm outra alternativa para governar se não juntarem-se a nós. E as suas Ora bem, geografias. então vamos lá à primeira pergunta, que acho que não vai ser assim muito difícil para começar. André e Rodrigo, quantos golos já marcou a seleção portuguesa neste Mundial de Futebol? Rodrigo, isto é tão simples, foi o 1-1 e depois o 5-0, portanto temos 6 marcados, um sofrido. Estamos bem, até já nos aprovámos. Ontem já nos ficámos com isto. Certíssimo, isto é certíssimo. Qual Andei é? eu a estudar a história e depois isto é tudo sobre a Já lá semana. vamos, já lá vamos. Mas tu sabes tudo Isto foi sobre só o para Mundial de começar. 66, não é? Qualquer pergunta sobre o Mundial de 66 Isto está foi coberta. só para começar. 5 pontos para já. Qual é a vossa expectativa para o jogo de hoje, Rodrigo? Epá, temos Apesar de que- Portugal já estar apurado, mas Não, enfim, não, é não, sempre temos importante a posição em que vamos ficar. É mais Não fácil há- ficar em primeiro. Não há outra hipótese que não seja ganhar. Ganhar com uma boa exibição. André Pinotes Batista. Bem, analisando as brackets, eu quero ganhar As hoje, brackets, muito mas se vocês forem ver a distribuição dos sorteios, se calhar se empatarmos ou perdermos vamos ter uma vida mais fácil, mas enfim, como isto é sempre para ganhar e pela nossa seleção... Isto a partir de agora vai ser sempre difícil. Pois. É, mas se vocês forem bem ver o que é que nos acontece se ganharmos, temos logo ali um calendário muito apertado. De qualquer maneira, acho que Portugal é sempre para ganhar. Não pode haver outra. Vai ser um jogo muito difícil. A Colômbia tem um dos melhores jogadores do mundo em melhor forma, o Luís Dias, que jogou aqui em Portugal, sim. e vai ter que ser concentração máxima. Mas a nossa seleção... com desafios grandes, espera-se. É como ao país. Nós somos grandes quando encontramos grandes pela frente. Portanto, parecendo que não, o Congo era mais difícil do que a Colômbia, é a minha convicção. Não, no Mundial nós olhamos para a França, para a Alemanha, para a Espanha e olhos nos olhos para a Colômbia e queremos chegar ao nível deles e ultrapassá-los. E isto no futebol é assim, também tem que ser assim no país. Temos que E regra geral, Portugal olhar para até- a economia dos Países Baixos e da Irlanda e também queremos lá chegar. É o mesmo espírito, sempre para ganhar. Regra De geral, acordo até contigo. Portugal sai melhor com os mais fortes, não é? É isso. Joga melhor. A tendência tem sido essa nestes últimos tempos. Vamos à segunda pergunta, para já 5 pontos. Cristiano Ronaldo lidera isolado o ranking de internacionalizações. A minha pergunta não é quantas é que tem Cristiano Ronaldo, mas sim quem é o segundo jogador com mais jogos oficiais pela Seleção Nacional de Futebol. Não é o Eu Pauleta. arriscaria dizer que era o Bernardo Pauleta. Silva. Não, eu acho que é o Pauleta.
Não Eu pode acho ser. que eu diria para pensarem um bocadinho melhor e se quiserem tenham Pedir opções. ajuda, também tem ajudas se quiserem. Reflete Não deve ser dos antigos, porque os mais recentes Não, têm mais estas gerações são as gerações que jogaram mais jogos. Sim. Eu sei que o João Cancelo, o Bernardo Silva e o Cristiano Ronaldo têm sido o core dos últimos anos e, portanto, se calhar era de pensarem nesses. O João Moutinho deve ter muitíssimas internacionalizações e, portanto, se quiseres arriscar num antigo, João Moutinho. Se quiseres ir para um novo, Bernardo Silva. Veja lá, Rodrigo, se calhar... Está nas tem suas aí- mãos. Eu ontem mandei uma mensagem ao André a dizer: é bom que tu tenhas uma costela Gabriel Alves bem superior à minha. E portanto eu vou E eu trouxe confiar a muito. Cristóvão Ribeiro, pá, desculpa, enganei-te. Eu, infelizmente, nos últimos anos sou mais especialista de futebol de Liga 3, não da primeira, e portanto vou Mas, ter que mas confiar o aqui um Belenenses bocado no há de lá André. chegar. Eu vi a gênese desta recuperação Sim, e há de lá sim, chegar. sim. Às vezes, quando se mete o liberalismo no futebol, as SADs e aí fora, a tradição cai. Mas vamos apostar no João Moutinho, que eu tenho a convicção É que João É Moutinho. isso, é Força, isso. André, vamos a isso. Está Ora, certo, muito bem, muito mais bem. 5 pontos. João Moutinho, em segundo lugar, tem Que ainda joga. 146 internacionalizações, ainda está pelo Braga. O Pepe está em terceiro, também era um desses nomes, e o Luís Figo aparece em quarto lugar. Olha, isso é que me surpreende. Não Fica sabia que o aqui. Luís Figo tinha feito tanto. Tinha Fica que aqui haver alguém da geração a anterior. contabilização. Olhando aqui para a questão de Cristiano Ronaldo, tem sido muito falado. Ele respondeu às críticas e muito bem no último jogo com 2 golos. Acreditam que está a ser bem gerido neste Mundial, Rodrigo Saraiva? É assim, normalmente, como se diz, só sabe do convento quem está lá dentro. E há muitas coisas que nós não sabemos. Eu acho que isto serve para o Cristiano como serve para qualquer jogador de primeira linha, que se costuma dizer que normalmente isto é o Cristiano e mais 10. Mas não há nenhuma equipa que tenha sucesso quando nessa lógica de que é aquele mais 10. Há uma equipa. Não há nenhuma equipa que ganhe, que seja campeã, se for só um, tem que ser 11. E não há nenhuma equipa que ganhe se toda a equipa não entender aquilo que é a estratégia ou a tática definida pelos líderes. E os líderes normalmente é o treinador e depois o capitão. E portanto, a boa exibição que nós fizemos com o Uzbequistão deveu-se porque o Cristiano esteve em alta, mas deveu-se que toda a equipa se juntou e lutou. Portanto, eu acho que é normal. Depois tem-se falado pouco. Recordar que nós fomos campeões da Europa, talvez porque houve uma infelicidade de uma lesão e depois que o Cristiano não estava. Quer dizer, mas isso é o se. À segunda-feira todos ganhamos no Totobola. Portanto, o treinador é que tem que tomar a decisão. E é por isso que as responsabilidades estão sempre mais em cima do treinador. Ele é que sabe se tem que deixar em campo, se tem que sair, porque ele também sabe qual é que é o impacto da presença do jogador depois no resto da equipa ou até nos adversários. André Pinatos Batista, é da mesma opinião? Nós vivemos em Portugal uma ciclotimia de grande amplitude com o Cristiano Ronaldo. Começa por ser de manhã o astro de todos os astros que nos inspira a todos. Serve para o Luís Montenegro pedir o espírito dele para o país, ou para nós queremos que o nosso filho, eu tenho uma filha felizmente, mas que seja o Cristiano Ronaldo, e depois o Cristiano tem um jogo menos conseguido e nós fazemos aquela coisa de velhos do Restelo, a figura histórica do afinal é o Cristiano que rebenta com isto. Declaração de interesse, eu estou a falar do meu patrão, portanto eu tenho que falar bem dele, mas brincadeiras à parte, dizer-vos que o Cristiano Ronaldo é obviamente um jogador extremamente útil. A única questão de má gestão para mim que tem sido feita é quando se sobrecarrega as pernas de um homem de 41 anos, porque se ele tivesse 31 ou 32 acharia o mesmo. Num jogo amigável saem todos menos o Cristiano Ronaldo. Não faz sentido. O Scaloni da Argentina nesse aspecto tem talvez por ser uma cultura diferente, coisa muito mais aberta, deu uma entrevista a dizer que nem tomava decisões sem falar com o Messi. Ponto 1. Ponto 2, vai sentá-lo no banco hoje para descansar, hoje ou amanhã vai sentá-lo no banco para descansar. É já de madrugada, portanto é amanhã. Exatamente, só vai jogar a segunda parte. E portanto, se o Messi pode ser gerido assim pelo Scaloni, sendo que o Scaloni assume que o Messi é diretor-geral da seleção argentina de forma desassombrada. E o Messi que já teve desaguisados e até já não me choca. Esteve afastado da seleção. Não me choca nada, ou seja, eu acho que há aqui uma gestão do Cristiano Ronaldo da equipa, da competição. Agora, é preciso ter noção da escala global. Eu já estive em Times Square com Times Square cheia de Cristiano Ronaldos. Eu vi o post dos Santo António Spurs, que é provavelmente um dos jogadores mais mediáticos do basquete e do desporto americano, a simular ontem um livro do Cristiano Ronaldo e a fazer a celebração dele. Portanto, também há aqui tem que haver aqui um reconhecimento da marca global que nós não temos outra como esta. Não, a dimensão é enorme. No primeiro jogo de Portugal, ao minuto, que é a primeira vez que a bola vai ao Cristiano Ronaldo, só para a bola chegar ao Cristiano Ronaldo, o som que se ouviu no estádio. Sim, é e a responsabilidade, eu volto a dizer, a responsabilidade tem que estar sempre no treinador. Houve uma pessoa que disse uma coisa muito adequada e eu acho que é uma grande homenagem ao Cristiano Ronaldo, que é, não peçam a uma pessoa que toda a sua vida lutou para ser o melhor,
que sempre quis ganhar, Para agora que se seja acomodar. ele a dizer que tem que sair. Não é ele. Portanto, a responsabilidade está no treinador e a fazer, se calhar, como treinador da Argentina, a gerir bem a equipa. Ora bem, 10 pontos, André e Rodrigo. Vamos para a terceira pergunta. Quantas presenças Portugal teve em mundiais antes de 2002? A partir de 2002 a presença foi mais assídua. Antes de 2002, quantas presenças Portugal teve em mundiais? Eu diria duas. 66, 86. E 66, 86. Depois, deixa-me só pensar numa coisa. O França 90, eu acho que é o França 98, nós também, acho que são 3. Tenta-me só lembrar se aquilo é um europeu ou um mundial. Tipo, também não é Não, difícil. depois de 86 nós demorámos um bocadinho a voltar. Eu acho que foi só mesmo em 2002. Então, 86 a seguir terá existido de 90, o Itália 90, que eu não me lembro de nós termos ido. Depois tiveste nos Pensem Estados bem. Unidos em 94. Estão lá perto. Começaram estão lá bem. perto. Ou em Ou duas ou 98 três. França. Ou duas Eu ou acho que são três. 3. Querem ajuda? Sim, é vamos 4. É Vamos 4. pedir. É 4. É melhor Então, pedirmos o mais. Eu agora pensei, Mas bem, os eu acho liberais, que é 4. desculpa, Rodrigo, a gente está aqui para chegar a acordo. A gente está aqui para chegar a Então. acordo e eu deixo-te uns créditos da Já- minha já ciência. estão- Os liberais não gostam de pedir ajuda, mas os sociais-democratas Já não têm estão, problema nisso. com um Queria- crescimento, Não, os liberais estão atentos avançado. aos sinais. E os sinais, se calhar, apontam para 4. Os sinais Está bem, estão a Então, apontar dois- para demasiado crescimento. Dois mundiais Dois que da tiveram, era jogadores antiga. que tiveram jogadores do Belenenses e 2 mundiais que infelizmente não tiveram Muito bem, jogadores vamos do fechar isso, vamos fechar Claro. esse consenso. Vou confiar. Vou De confiar no certeza Rodrigo. que não querem ajuda. Rodrigo, os sociais-democratas pedem ajuda. Eu posso usar três É a sina opções. do país pedir Então- ajuda, então portanto vou está já bem. três opções. Vamos lá, Eu acho Pedro. melhor. Foi sim. Vamos lá. uma presença, 2 presenças ou 3 presenças? 3. 3 tem que ser. Se eu estou a dizer que os dois ajuda... Não, olha lá, não faz sentido. Então Se é estão a duas, ajudar- estás a Quer ser dizer, muito ao início mãe. estão- Ao início Oh, estávamos Rodrigo, espera lá. convictos. Isto é aquela coisa de estarem a dizer que o liberalismo funciona e vocês temarem nisso e nós tentarmos ajudar e vocês não ouvirem. Se eu Precisamos disse da que eram resposta. 2 e nos disseram que nos iam, que eram 3 e disseram que nos iam ajudar, não nos iam ajudar a dar a resposta errada. Isso é o que vocês fazem uns aos outros lá dentro do partido. Não, estamos a tentar enganar, mas pronto. Não estão. São 2. Olha, resposta final. A resposta final é... O Gabriel Alves decide. 2. Está certo. Estávamos Mas com certos ao muita início, estávamos ajuda. certos ao Bastante início. ajuda. Mas foi a primeira Mas não há resposta que vergonha nós de pedir demos. ajuda, não há vergonha. Aliás, isto é o que eu digo sempre à iniciativa liberal. Por exemplo, o Rodrigo é um tipo inteligente, cheio de mérito, bom trabalhador. Se o Rodrigo pedisse ajuda, tivesse esse sentido, estava no PS. Muito Nunca. rapidamente. André, Jamais. Portugal avançar. vai organizar o Mundial 2030 juntamente com Espanha e Marrocos. Vamos lá chegar preparados ou vamos estar sempre naquela do é tudo até à última? Vai ser uma geração diferente a tomar conta da batuta. Vão-se fechar um ciclo. Eu gostava de fechar este ciclo com o Cristiano Ronaldo com a taça de campeão do mundo na mão. Tenho uma desconfiança muito solidificada que teremos um novo selecionador, mais conhecedor do campeonato português, que esteve fora e agora regressou cá. Jesus. Não, eu não quero estar a discutir agora a sucessão do treinador que temos no dia em que Eu vamos estava jogar. só a responder à Mas era uma descrição. exclamação de fé, sim. Se for uma exclamação de fé, Jesus, Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que nós vamos ter um ciclo diferente e vai ser um Mundial onde vamos aparecer com outra versão da seleção. Nós já nos habituámos ao sucesso, mas o sucesso é uma permanente reinvenção e, portanto, eu tenho uma convicção que vamos estar muito fortes nesse Mundial. Rodrigo, e vamos estar preparados também a nível das infraestruturas e tudo aquilo que será necessário? Não me assuste. Despesa pública, despesa pública. Acho que de infraestrutura já temos as suficientes para Está participar tudo- nesse sim. Mundial. Não vamos recordar Mas eu a ouvi dizer que queriam 2004. fazer os estádios todos por PPP. É, Não muda a tua opinião. não vamos regressar a 2004 e aquilo que foi o esbanjamento de dinheiros públicos na construção de vários estádios, alguns que já acordo estão, contigo, já estão Rodrigo. a discutir a demolir. Portanto, os De acordo estádios que contigo. temos são os suficientes, não é por aí. Ainda à parte desportiva, eu gostava que chegássemos a esse Mundial com muito mais talento na seleção que estivesse a jogar em Portugal. Tal como gostava que muito do nosso talento jovem, das novas gerações que temos no nosso dia-a-dia, não fosse também para fora, tal como acontece no futebol. Fala-se muito, por exemplo, da questão dos avançados e que há poucos avançados a dizer portugueses na Primeira Liga, por exemplo. Certo? Porque, mais uma vez, e aqui nós podemos fazer uma analogia perfeita daquilo que é o futebol e aquilo que é a realidade do país. Os melhores talentos estão a ir para economias mais pujantes. E os nossos melhores talentos do futebol também vão para campeonatos, entre aspas, economias mais pujantes. E, portanto, o que eu gostava era que daqui a 4 anos ou daqui a 8, nós quando chegássemos ao Mundial, aliás, há pouco tempo vi uns gráficos muito interessantes que analisa a seleção portuguesa desde 66, de todas as presenças do Mundial. E em 66 eram 4 clubes que estavam representados na seleção e já tivemos um Mundial em que havia 20 clubes representados na seleção, sendo
que só 3 é que eram portugueses. Os outros estavam todos estrangeiros. Portanto, eu gostava mesmo que no futebol, como no país, no dia-a-dia, os nossos bons talentos tivessem condições de poder ficar em Portugal a mostrar o seu talento. Temos Temos que mesmo de acelerar avançar. um bocadinho. Vamos, 12 pontos para já. Em que ano é que a Seleção Nacional conseguiu pela primeira vez na sua história qualificar-se e estrear-se na fase final de um campeonato do mundo da FIFA? Então, A primeira 66? vez é 66. De certeza. Aí não tem mesmo. Nem com ajuda, se não fosse 66, o meu primo Alexandre Batista esteve lá. Foi a primeira participação de Portugal no Mundial. Foi até hoje a melhor classificação de Portugal. Foi o terceiro lugar. Os magriços, lugar em ganhado Inglaterra. a União Discute-se muito. Soviética. O meu primo Alexandre Batista, infelizmente faleceu há pouco tempo. Ele esteve lá e contava-nos a história daquilo. Há uma coisa que se fala pouco. O Eusébio tem 9 golos marcados em 6 jogos. Em termos de taxa, em termos de percentagem, é dos melhores marcadores da história dos mundiais. Às vezes as pessoas esquecem-se disto. Ora bem, então temos que ir para a quinta pergunta rapidamente. Estamos com 17 pontos. No seguimento da pergunta anterior, qual foi o melhor lugar de sempre de Portugal em mundiais? Terceiro lugar, Inglaterra 66. Ganhámos bem. 3-1 à União Soviética. Isto no foi muito Mundial fácil para eles, teve Luís. Vicente Lucas. Mesmo assim, Exatamente. vão ficar só com 22 pontos, menos que os líderes é verdade, parlamentares, é não verdade. é? Pronto. Isto vai descendo. Mas para eles já não agora, ficarem como é que chateados. vão ver o jogo de mais logo? Uma hora assim um bocadinho estranha, 12:30, como é que vai ser, Rodrigo? Num ecrã gigante, Andrei. numa praça do Barreiro, em funções institucionais de Presidente da Assembleia Municipal. As coisas que a vida política nos reserva. Eu queria estar no sofá, para ser honesto. Pois, mais confortável, Rodrigo. certamente. Não, vou ver em casa se conseguir. Mas se me não, convidares em se direto, conseguir eu- não adormecer, Mas olha, porque ainda mas ontem se me- tentei ver Cabo Verde e nem me lembro de Se me adormecer. convidares em direto, eu desmarco lá o que tenho no. Não, Fica tens pa- tens- então- tens Presidente da Assembleia Municipal do esta Barreiro. gravação ainda vai Assim, mais longe. Eu, Ele a gente representa a faz uma Assembleia coisa que é, Municipal do Barreiro, tem que estar junto- ficamos então para almoçar depois para o tal consenso que vai dar um governo de PSL. Ficámos o muito PS, curiosos. O PS quer Olha, muito se aprender como é que se põe o acontecer- país a crescer. Se acontecer esse governo, nasceu aqui na Comissão de Inquérito. Exato, é verdade. Ficámos muito curiosos Fica-se com bem, esta fica-se bem. coligação entre André Pinotes Batista, do PS, Rodrigo Saraiva, da Iniciativa É mais Liberal. fácil eles coligarem-se com o Chega, da forma que andam a votar, mas pronto, não, vamos ai, ver. ai. Nunca permitiria. Não. 22 22 pontos, Muito foi obrigado por ótimo. terem Muito vindo cá à obrigado. Rádio Parabéns Nacional. mais uma vez, Obrigado parabéns. mais uma vez. Obrigado. Obrigado.